Acalme-se. Respire profundamente. Perceba o peso da ansiedade começando a se dissipar enquanto você se reconecta com o momento presente. Tudo aquilo que você deseja, tudo o que sente faltar em sua vida, já está se encaminhando até você. O universo, ou o curso natural da vida, como diriam os antigos estoicos, não responde ao desespero, à pressa ou à dúvida. Ele se move em harmonia com a serenidade, com o equilíbrio e com a confiança silenciosa de quem compreende o tempo das coisas. Quanto mais você cultiva essa calma interior, mais rapidamente as respostas aparecem. A atração daquilo que você busca não vem de um querer ansioso, mas da convicção serena de que aquilo que é seu encontrará o caminho. O simples desejo, quando nasce do medo, da carência ou da insegurança, tende a afastar aquilo que você quer. É como tentar agarrar água com as mãos em desespero. Quanto mais força faz, mais ela escorre entre os dedos. A manifestação, se é que podemos chamá-la assim, acontece quando há entrega, quando você confia, quando solta o controle e permite que o fluxo da existência traga até você aquilo que já é seu por direito. Sêneca dizia que a felicidade não está em desejar tudo o que se quer, mas em querer apenas o que está sob nosso controle. E isso inclui o domínio sobre suas emoções, sobre sua paz. Você não pode acelerar o tempo das coisas, mas pode se fortalecer enquanto espera. Lembre-se das vezes em que tudo parecia dar errado. A mente agitada tentando antecipar soluções, prever cenários, controlar o que ainda não existe. E o resultado? Mais confusão, mais inquietação, mais frustração. Agora, pense em quando, exausto de tentar, você simplesmente soltou, aceitou, respirou fundo e confiou. E então, de repente, as coisas começaram a se resolver sozinhas. Surgiram oportunidades, respostas, soluções inesperadas. Isso não foi acaso. Foi o resultado de um estado de presença, de um alinhamento com a ordem natural da vida, como bem compreenderia um discípulo de Epicteto. A serenidade não é fraqueza, é força concentrada. Quando você se torna um centro de paz, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Pessoas certas cruzam seu caminho. Situações se encaixam com precisão. A vida, que antes parecia dispersa e caótica, ganha coerência. Isso acontece porque a calma é um sinal de confiança. E confiar significa que dentro de você já existe a certeza de que aquilo que deseja está a caminho. Quando há essa certeza, não há necessidade de correr atrás. Você caminha com firmeza, sabendo que aquilo que é seu virá em seu tempo. A ansiedade, por outro lado, é um reflexo da dúvida, e a dúvida é o que impede a manifestação. Imagine que você planta uma semente. Se todos os dias cava a terra para verificar se ela está crescendo, o que acontece? Você interrompe o processo, enfraquece a raiz, atrasa o florescimento. Mas, se planta, rega e confia, ela cresce, no tempo certo. Assim também é a vida. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar no que podemos controlar, e sua paz é uma dessas coisas. Você pode escolher não ceder ao desespero, pode escolher respirar. E quando você faz isso, quando decide não mais lutar contra o que não depende de você, sua energia se transforma. As ideias certas surgem, as decisões se tornam claras, e a vida começa a fluir com mais leveza. Nada que é verdadeiramente seu pode ser perdido. Nada que foi destinado a você deixará de chegar, desde que você esteja em paz para recebê-lo. O universo, ou o destino, como Marco Aurélio gostava de dizer, já ouviu o seu pedido no exato momento em que ele nasceu dentro de você. Agora a sua tarefa é simples, alinhar-se com essa confiança serena. Talvez você se pergunte, como posso permanecer calmo se ainda não vejo nenhum resultado? Essa é uma dúvida comum, mas a resposta não está no que está fora, está dentro de você. Os estoicos sempre ensinaram que o mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Se dentro de você há agitação, pressa e medo, o que você verá ao seu redor serão obstáculos, confusão e atrasos. Mas se há paz e certeza em seu coração, sua realidade começa a mostrar fluidez. É como limpar um vidro embaçado. Quando a mente se aquieta, tudo se torna mais nítido, mais simples, mais real.
A calma verdadeira não é ausência de ação, mas presença consciente. Ela nasce da compreensão de que nem tudo precisa ser controlado, porque nem tudo depende de você. A sabedoria está em distinguir o que está nas suas mãos do que pertence ao curso natural da vida. Ao soltar a obsessão por controlar cada passo, você cria espaço para que o inesperado aconteça. A vida começa a surpreender. Pequenos milagres se manifestam. Aquilo que parecia impossível se torna acessível. Tudo isso porque você parou de lutar contra o fluxo e escolheu confiar nele. A serenidade não é apenas uma emoção agradável, mas uma escolha disciplinada. A mente ansiosa tenta correr, cobrar, exigir provas imediatas, mas a mente calma compreende que o invisível precede o visível. Antes que qualquer resultado se manifeste, ele precisa existir como convicção dentro de você. O que você cultiva em pensamento, em postura, em energia, molda a realidade à sua volta. Como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Aquilo que você acredita molda o que você enxerga, e o que você enxerga determina como age. É interessante observar como muitas das melhores oportunidades surgem quando menos esperamos. Você já viveu momentos assim. Quando finalmente desistiu de forçar uma situação, algo melhor apareceu. Quando parou de procurar, aquilo que você queria surgiu com naturalidade. Isso acontece porque, ao soltar, você permite que a vida atue. A tensão bloqueia, a entrega abre caminho. Como num rio, remar contra a correnteza só causa exaustão, mas deixar-se levar pela direção certa das águas permite que você avance com leveza. A calma, nesse sentido, não é passividade, é sabedoria em movimento. É nesse ponto que o ensinamento estoico se encaixa com perfeição. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a importância de aceitar o ritmo natural do universo. Ele via a vida como parte de uma ordem maior, um cosmos racional e organizado, onde cada evento tem sua razão e seu momento. Agir com calma é reconhecer essa ordem, é ter a humildade de aceitar que há um tempo certo para tudo e que forçar o desenrolar dos fatos é, na maioria das vezes, inútil. A ansiedade nasce do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. A paz surge quando aceitamos o que é, e ao fazer isso, ao alinhar-se com a tranquilidade, você se torna como um ímã para aquilo que busca. Não está mais pedindo desesperadamente, mas acolhendo confiantemente. E o universo, ou a própria vida, responde a essa postura com sincronicidades. Pessoas aparecem, portas se abrem, as peças se encaixam, não porque você forçou, mas porque você permitiu. A calma cria espaço. O desespero cria bloqueios. A serenidade é, portanto, a verdadeira ponte entre o desejo e a realização. E quanto mais você pratica essa calma, mais natural ela se torna, transformando-se num estilo de vida, uma forma sábia de existir no mundo. Quando você compreende o poder da serenidade, começa a perceber como muito do que antes parecia difícil era, na verdade, alimentado pela inquietação da sua mente. A ansiedade distorce a realidade. Ela amplia problemas, cria cenários que ainda não existem e rouba sua capacidade de agir com clareza. A mente serena, por outro lado, enxerga com objetividade. Ela não ignora os desafios, mas também não os transforma em monstros. É nesse estado de lucidez que surgem as soluções mais eficazes, não como reações impulsivas, mas como respostas ponderadas. Os estoicos chamavam isso de autodomínio e o consideravam uma das maiores virtudes da alma. Ao cultivar a serenidade, você também se torna um ponto de estabilidade para os outros. Já percebeu como algumas pessoas transmitem paz apenas por estarem presentes? Não é porque suas vidas sejam perfeitas, mas porque elas aprenderam a confiar no processo. E isso inspira. Em momentos de crise, buscamos justamente aqueles que não se abalam com facilidade. A calma tem um magnetismo natural. Ela atrai confiança, admiração e respeito. No fundo, todos querem se aproximar de quem transmite firmeza interior, e essa firmeza nasce da paz, não do controle externo. É comum, no entanto, que as pessoas confundam calma com inércia, mas os estoicos jamais defenderam a passividade. Pelo contrário, a ação para eles era essencial.
O que muda é a qualidade dessa ação. Quando você age com pressa, movido pelo medo, suas decisões tendem a ser precipitadas, muitas vezes contraproducentes. Mas quando age com serenidade, suas escolhas são mais estratégicas, mais conscientes, mais alinhadas com a realidade. É o que Sêneca chamava de agir em conformidade com a razão, ou seja, agir no tempo certo, da maneira certa, com a intenção correta. Essa sabedoria prática pode ser observada até nas crianças. Elas não vivem preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Elas estão inteiras no presente, brincando, explorando, confiando. Muitas vezes manifestam o que desejam com surpreendente facilidade, justamente por não estarem presas ao medo ou à dúvida. Elas ainda não foram contaminadas pelas crenças limitantes da vida adulta. Elas pedem, imaginam, sorriem e soltam. É nesse desprendimento natural que a manifestação ocorre, não porque forçam, mas porque fluem. E essa leveza é algo que podemos reaprender, se estivermos dispostos a desapegar da necessidade de controlar tudo. Repare nos momentos em que você conheceu alguém especial, ou em que recebeu uma notícia boa inesperadamente. Dificilmente isso aconteceu quando você estava se debatendo com pensamentos negativos ou consumido por ansiedade. Na maioria das vezes, isso acontece quando você relaxa, quando está em paz, vivendo sua vida sem tanta cobrança. Isso não é coincidência, é sincronicidade. É a consequência de um estado de equilíbrio interior. O mundo reflete aquilo que você vibra. Quando você irradia desespero, afasta o que deseja. Mas quando vibra confiança, atrai com naturalidade. Por isso, cultivar a serenidade é um exercício contínuo. Não basta ser calmo por alguns minutos. É preciso transformar isso em postura de vida. Quando a paz se torna seu ponto de partida, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. As dificuldades perdem o peso, as decisões se tornam mais claras e os resultados chegam com menos esforço. O estoicismo, ao propor o controle sobre o que depende de nós e o desapego sobre o que não depende, nos oferece o caminho ideal para essa transformação. Você não precisa de mais força, precisa de mais presença. E isso começa no silêncio da sua mente. A vida está constantemente se movendo, mesmo quando parece parada. Esse é um dos maiores desafios para a mente ansiosa, aceitar o silêncio como parte do processo. Há uma tendência natural de acreditar que, se não há sinais visíveis, nada está acontecendo. Mas a natureza nos ensina o contrário. A flor não desabrocha à força. A árvore não cresce do dia para a noite. O universo trabalha nos bastidores, preparando aquilo que ainda não podemos ver. E é justamente nos momentos de aparente estagnação que a transformação mais profunda ocorre. A paciência, como diziam os estoicos, é um exercício de razão e fé. Quando você aceita que o tempo das coisas não está sob seu controle, você se liberta de uma carga imensa. Não precisa mais pressionar, cobrar, forçar. Passa a cuidar apenas do que está ao seu alcance. Suas ações, seus pensamentos, suas escolhas. Marco Aurélio escrevia diariamente sobre isso em suas meditações. Ele sabia que não podia mudar os eventos, mas podia mudar a si mesmo, e esse entendimento não o tornava fraco ou resignado. Ao contrário, o fortalecia. Saber esperar com sabedoria é sinal de poder interior, não de passividade. Transformar a calma em aliada é como cultivar um jardim. Você prepara o solo, planta, rega e confia. Não adianta gritar com a terra ou arrancar as folhas para apressar o florescimento. Tudo tem um ciclo. E tentar apressar esse ciclo é como querer colher frutos verdes. Você só encontrará amargor. O mesmo vale para os sonhos. Você os planta com intenção, nutre com ações conscientes e espera com serenidade. Se estiver presente e atento, verá os sinais do crescimento. Mas se estiver cego pela pressa, acabará ignorando os indícios de que tudo está funcionando como deveria. É aqui que o estoicismo oferece um consolo prático. Ao distinguir o que está sob sua influência daquilo que está além do seu alcance, você aprende a agir com foco. Não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Isso reduz a ansiedade drasticamente. E mais do que isso, cria uma disposição interior muito mais receptiva às oportunidades. Quando você está tranquilo, você percebe:
A pressa, ao contrário, te faz atropelar até as melhores chances. A mente calma vê o detalhe, enxerga o sutil, responde com precisão. É assim que se manifesta com sabedoria. Talvez por isso muitas pessoas relatam que, ao soltar, milagres acontecem, não porque deixaram de agir, mas porque pararam de resistir. A resistência interior cria tensão. A tensão gera bloqueios, e os bloqueios impedem o fluxo da vida. Quando você confia, sua energia muda, e tudo o que vibra com essa nova frequência começa a se aproximar. As situações se desenrolam, as pessoas certas aparecem, as ideias chegam com clareza. Isso não é mágica no sentido superficial, mas sim um alinhamento com a ordem natural das coisas. O que é seu, vem, desde que você esteja pronto para receber. O estoico entende que não é possível controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Essa metáfora simples ilustra o poder da serenidade ativa. Você não fica à deriva, nem tenta forçar a natureza. Você observa, compreende, se adapta e, acima de tudo, confia. Confia não por ingenuidade, mas por lucidez, porque já entendeu que a vida tem um ritmo próprio, um ritmo que não pode ser acelerado pelo desespero, mas pode ser acompanhado pela sabedoria. E quando você entra nesse compasso, tudo começa a fluir. O caos externo já não te abala, porque dentro de você há ordem. O silêncio interno é um estado que muitos têm medo de encontrar, mas que guarda a chave para uma vida mais leve e profunda. Quando você acalma sua mente, não está fugindo do mundo, está finalmente se reconectando com ele. O barulho constante, tanto externo quanto interno, cria um tipo de embriaguez mental. Você vive reagindo, correndo, tentando compensar ausências que, no fundo, nascem da desconexão com sua própria essência. O estoico aprende a cultivar o silêncio como disciplina. Ele entende que não é no ruído da urgência que surgem as melhores ideias, mas na quietude que revela o essencial. Esse silêncio também permite que você ouça sua intuição. Em vez de agir no impulso, você passa a agir com clareza. Muitos dos erros que cometemos acontecem quando deixamos a ansiedade nos empurrar. Escolhemos por medo, decidimos por pressa, falamos sem pensar. E só depois nos damos conta das consequências. Mas quando a mente está tranquila, você percebe os sinais antes deles se tornarem problemas. Você sente o ambiente, interpreta melhor os gestos, observa padrões que antes passavam despercebidos. A calma é como um sexto sentido que se ativa quando o barulho interno se cala. Muitos confundem pressa com eficiência, mas os estoicos sabiam que eficiência real vem da sabedoria, não da velocidade. Um gesto certo, feito no momento apropriado, tem mais poder do que 10 movimentos apressados. Isso vale para tudo, para conversas, negócios, relacionamentos. Marco Aurélio escrevia que devemos fazer cada coisa como se fosse a última, com atenção plena, sem distração. Quando você age assim, tudo tem mais significado. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se transforma em um campo de ação consciente, onde cada escolha reflete seu estado interior. E qual é esse estado que você deseja cultivar? Se for o desespero, colherá confusão. Se for a dúvida, colherá atrasos. Mas se for a serenidade, colherá resultados com leveza. A mente tranquila não apenas atrai, ela organiza. Quando você está em paz, até os problemas parecem menores, porque você os enxerga com outros olhos. E muitas vezes, aquilo que chamava de problema era apenas um reflexo da sua própria agitação. O mundo não é tão caótico quanto pensamos. É nossa mente que, muitas vezes, projeta confusão onde só havia silêncio esperando ser compreendido. O ato de soltar o controle é um dos maiores aprendizados da vida. Não significa abandonar suas metas ou se tornar indiferente, mas sim aceitar que você não precisa carregar tudo sozinho. A confiança não nasce da certeza externa, mas da estabilidade interna. Você não sabe como tudo acontecerá, e não precisa saber. Sua responsabilidade está em manter a direção, não em controlar o vento. Como dizia Epicteto, algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. E é no discernimento entre essas duas categorias que nasce a verdadeira liberdade. Viver com serenidade é, portanto, um exercício diário. Não se trata de negar as emoções,
mas de não ser dominado por elas. Os estoicos não eram insensíveis. Eles sentiam raiva, medo, tristeza, como qualquer ser humano. A diferença está em como escolhiam reagir. Eles aprendiam a não amplificar o sofrimento com interpretações desnecessárias. E essa escolha começa no modo como lidamos com o momento presente. Ao respirar fundo, ao escolher a calma, ao confiar que o que é seu encontrará o caminho, você se alinha com uma sabedoria atemporal. Uma sabedoria que não exige esforço, mas presença. A busca por controle absoluto é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Tentamos prever cada resultado, antecipar cada ameaça, garantir cada detalhe, e ao fazer isso, sobrecarregamos nossa mente e nosso coração. A filosofia estoica nos ensina a liberar essa necessidade, não por negligência, mas por sabedoria. Aceitar que o universo é maior do que nossa capacidade de previsão não é um ato de fraqueza, mas de profunda humildade. Você pode fazer planos, sim, mas deve estar preparado para redirecioná-los com serenidade, quando a realidade tomar outro rumo. O interessante é que essa flexibilidade não te enfraquece, te fortalece. Uma árvore rígida demais quebra com o vento forte, mas a que se curva ao sopro do destino permanece viva. Assim também é a mente serena. Ela não se apega a uma única forma de resultado, porque confia que qualquer caminho trará crescimento. Essa é a essência do amor fati, o amor ao destino. Marco Aurélio praticava esse princípio todos os dias. Ele aceitava os fatos, não com resignação, mas com abertura, porque sabia que resistir ao que já é apenas multiplica o sofrimento. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter sempre sorte? Como as coisas simplesmente fluem para elas? Isso raramente tem a ver com privilégios externos. Muitas vezes, trata-se de um estado interno de entrega e confiança. Essas pessoas não estão tentando empurrar o rio com as mãos. Elas estão navegando com o fluxo. E navegar não significa inércia. Significa alinhar-se com a corrente e remar com inteligência. Quando você vive em tensão, tudo exige esforço. Quando vive em paz, até os desafios se tornam convites para crescer. A mente tranquila é como um espelho limpo. Reflete a realidade com clareza. Já a mente ansiosa é como um espelho trincado. Distorce tudo, amplia o que é pequeno, inventa o que não existe. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Por isso davam tanto valor à disciplina dos pensamentos. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam os homens, mas suas interpretações sobre eles. Ao escolher a calma, você escolhe interpretar com lucidez. E ao fazer isso, naturalmente toma decisões mais sábias, mais firmes, mais eficazes. Não é preciso viver em tensão para ter resultados. Na verdade, os maiores avanços acontecem quando você está centrado. É nesse estado que surgem as ideias mais criativas, as palavras mais verdadeiras, as conexões mais profundas. Você se torna magnético não por tentar impressionar, mas por transmitir equilíbrio. As pessoas sentem isso. Sentem quando você não precisa provar nada, quando não está desesperado para ser ouvido ou aceito. Sentem quando você está em paz. E essa paz é irresistível, não só para pessoas, mas para circunstâncias. A vida se alinha com quem está em harmonia consigo mesmo. Por isso, o maior trabalho que você pode fazer não é mudar o mundo ao seu redor, mas transformar o seu mundo interno. Isso não significa viver isolado ou alheio. Significa levar consigo um centro de gravidade estável, que não se abala com cada vento. Significa, como ensinava Sêneca, viver de acordo com a natureza, com simplicidade, com sobriedade, com presença. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, mesmo no silêncio, mesmo na espera, você se liberta. Porque descobre que não precisa correr atrás do que já está a caminho. Precisa apenas estar pronto para receber. Há algo de profundamente transformador em compreender que a vida não exige que você esteja sempre correndo, mas sim consciente. A pressa nasce do medo de não conseguir, do receio de que algo dê errado se você não estiver no controle absoluto. Mas o que o estoicismo nos convida a perceber é que essa urgência quase nunca é produtiva. Ao contrário, ela nos torna reativos, impacientes e muitas vezes cegos às melhores possibilidades. A mente serena, ao contrário, é observadora.
Age sem ansiedade, mas com firmeza. Move-se com intenção, e não com desespero. A serenidade nesse contexto não é um luxo para quem já resolveu a vida, mas um pré-requisito para que as coisas comecem a se resolver. Quando você muda sua energia interna, altera a forma como responde ao mundo. E ao mudar sua resposta, muda também os resultados. Não é preciso gritar para ser ouvido, nem correr para chegar. Quando você está em paz, sua presença fala por você. É a velha sabedoria estoica em ação. Controle aquilo que está dentro de você e verá o que está fora responder de forma diferente. Esse princípio pode parecer sutil, mas é poderoso. Pense nas vezes em que uma conversa difícil foi suavizada simplesmente porque você manteve a calma, ou quando um problema parecia sem solução, até que você decidiu respirar fundo, dar um tempo e então a clareza veio. Não foi o mundo que mudou, foi você que escolheu não se afundar na agitação. A serenidade cria espaço. Espaço para pensar, para sentir, para perceber o que realmente importa. E é nesse espaço que as soluções surgem, muitas vezes de maneira inesperada e natural. O mundo moderno, com sua cultura de produtividade extrema, nos treinou a agir antes de pensar, a correr antes de entender para onde vamos. Mas a sabedoria estoica nos convida a fazer o oposto. Pensar antes de agir, refletir antes de reagir. Isso não significa paralisia, mas estratégia. Uma mente calma é uma mente que sabe esperar o momento certo, sabe quando intervir e quando recuar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, muitas vezes escolhia o silêncio e a escuta antes de tomar decisões, porque compreendia que a sabedoria se manifesta com mais força na quietude do que no ruído. A serenidade também tem o poder de curar, não apenas no corpo, mas na alma. Ela acalma feridas emocionais, dissolve tensões internas e reconstrói o senso de confiança em si mesmo. Você começa a perceber que não precisa provar nada a ninguém, que não precisa vencer todos os debates ou controlar todas as situações. Quando se dá conta disso, um peso enorme se desfaz. Você respira melhor, dorme melhor, vive melhor. Os estoicos falavam da ataraxia, um estado de tranquilidade imperturbável, como um dos mais altos objetivos do sábio. E isso não está distante. Está disponível no instante em que você escolhe a paz em vez da luta. Não se trata de viver alheio ao mundo, mas de viver com equilíbrio dentro dele. Você ainda terá metas, ainda buscará crescimento, ainda enfrentará desafios. A diferença é que não será mais escravo do resultado. Você entenderá que fazer sua parte com serenidade já é o suficiente, que plantar com intenção é mais importante do que colher com pressa, e que a colheita virá, no tempo certo, do jeito certo, quando você estiver pronto. Essa compreensão muda tudo. Você deixa de viver em guerra contra o tempo e começa a viver em sintonia com ele. Quando você abandona a necessidade constante de acelerar os resultados, começa a perceber que a vida é mais generosa do que parecia. Isso não significa que tudo será fácil, mas que as coisas começam a fazer sentido. O ritmo natural das situações se revela, e você para de desperdiçar energia tentando forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir. Os estoicos sabiam que a realidade possui sua lógica interna, e resistir a ela é como remar contra a maré. A verdadeira sabedoria está em reconhecer o fluxo das coisas e se posicionar de forma que sua ação seja eficaz, sem sofrimento desnecessário. A serenidade te devolve ao tempo presente, o único espaço onde a ação real pode acontecer. Não se trata de viver como se o futuro não importasse, mas de perceber que o futuro nasce da qualidade das escolhas feitas agora. Uma mente ocupada demais com o que ainda não aconteceu perde o poder de transformar o que está diante dela. É por isso que tantos se sentem estagnados, porque estão mentalmente presos a projeções de escassez ou ansiedade. Ao se reconectar com o presente, você retoma o controle do único elemento que de fato está sob seu poder, o agora. Com o tempo, você começa a ver como a paz interior atrai resultados consistentes. Não de forma mágica, mas porque uma mente calma age com mais precisão. O raciocínio é claro, a percepção é mais ampla, a comunicação se torna mais direta. Ao passo que a pressa tende a gerar retrabalho,
A serenidade conduz a ações mais eficientes. Sêneca, em seus escritos, alertava para o perigo de desperdiçar a vida com preocupações infundadas. Ele dizia que vivemos como se fôssemos eternos, quando, na verdade, deveríamos focar em viver bem o pouco tempo que temos. E viver bem, para ele, era viver com clareza. É curioso como essa clareza influencia até mesmo as relações humanas. Quando você está sereno, não entra em disputas desnecessárias. Não se deixa afetar por provocações, não sente a necessidade de vencer conversas ou provar seu valor a cada instante. Sua segurança vem de dentro, não de validações externas. E essa postura muda a forma como as pessoas te enxergam. A firmeza tranquila, silenciosa, transmite respeito. Ela mostra que você não é movido por impulsos, mas por princípios. E essa é uma das marcas do verdadeiro discípulo do estoicismo, a estabilidade emocional diante do caos. Essa estabilidade não é inata, ela é construída dia após dia com escolhas conscientes. A cada vez que você opta por respirar em vez de reagir impulsivamente, está fortalecendo sua alma. A cada vez que escolhe o silêncio em vez da agressão, está cultivando o domínio próprio. A cada vez que confia no processo, em vez de se desesperar com os resultados, está lapidando sua força interior. Não se trata de reprimir emoções, mas de aprender a direcioná-las, como um rio que, quando canalizado, move moinhos e transforma paisagens, mas que, se transborda sem direção, destrói tudo em seu caminho. Por fim, a serenidade se torna não apenas uma prática, mas uma identidade. Você passa a se reconhecer como alguém que não precisa da aprovação dos outros para seguir em frente. Alguém que não depende de condições perfeitas para agir com sabedoria. Alguém que compreende que o que é seu virá e que o seu papel é apenas manter-se pronto, lúcido, presente. A tranquilidade não é um destino, é o caminho. E quanto mais você percorre esse caminho, mais percebe que a verdadeira manifestação acontece não quando você força, mas quando você permite. A confiança silenciosa é uma das forças mais subestimadas da vida. Ela não precisa ser anunciada nem defendida em voz alta. É aquela certeza interior de que tudo está se ajustando, mesmo que você ainda não consiga ver os resultados. Essa é a essência do pensamento estoico. Não depender das circunstâncias externas para sentir segurança, mas cultivar um estado de estabilidade que vem de dentro. Quando você desenvolve essa postura, sua energia muda. E quando sua energia muda, as respostas do mundo à sua volta também mudam. Não por mágica, mas por sintonia. A inquietação cria interferência. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com ruído. Você não ouve com clareza. Mas quando sua mente está tranquila, você capta os sinais. Consegue perceber o que antes passava despercebido. Oportunidades, soluções, pessoas certas. Tudo começa a se tornar visível. O problema nunca foi a falta dessas coisas, mas a névoa mental provocada pela ansiedade. Por isso, os estoicos insistiam tanto na prática da vigilância interior. Observar seus próprios pensamentos, identificar as ilusões da mente, redirecionar a atenção. Isso não era uma tarefa espiritual vaga, era uma disciplina de vida. A clareza também traz um tipo de discernimento que evita erros repetidos. Quando você está sereno, tem mais facilidade de reconhecer padrões. Consegue perceber quando está prestes a repetir um comportamento autodestrutivo. Tem mais sensibilidade para dizer não na hora certa, para recuar de um conflito desnecessário, para parar antes de explodir. A mente serena é como um farol. Ilumina o caminho mesmo quando há neblina. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que você os enfrenta com outra postura. Menos dramática, mais racional, mais centrada. Essa postura também fortalece a sua autoconfiança. Quando você percebe que consegue manter a calma mesmo diante da incerteza, algo dentro de você se expande. Você começa a confiar mais nas suas decisões, a depender menos da opinião alheia, a se sentir mais inteiro. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você aprendeu a ser firme mesmo quando nada está claro. Epicteto afirmava que a verdadeira liberdade é poder viver de acordo com a própria razão, sem ser arrastado pelos eventos. Essa liberdade nasce do autocontrole, e o autocontrole nasce da serenidade. A serenidade também é um remédio contra o arrependimento.
Quantas vezes não agimos com pressa e depois desejamos poder voltar atrás? Quantas palavras ditas no calor da emoção não causaram danos difíceis de reparar? A calma é um freio suave entre o estímulo e a resposta. Ela te dá tempo. Tempo para pensar, para respirar, para decidir. E esse tempo vale ouro. Ele evita perdas, aproxima soluções e protege relações. A vida, no fundo, é feita de decisões. E decisões tomadas com serenidade têm mais chances de construir algo duradouro e verdadeiro. A prática diária do estoicismo nos lembra disso constantemente. Não somos obrigados a reagir a tudo. Não precisamos resolver tudo imediatamente. Não temos controle sobre os resultados, mas temos total responsabilidade sobre como escolhemos agir. E quando essa escolha vem da serenidade, ela carrega um poder silencioso, mas transformador. Um poder que não precisa gritar, que não exige reconhecimento, que simplesmente transforma a si mesmo e ao mundo ao redor. Porque onde há um espírito calmo, há uma mente livre, e onde há liberdade interior, há a base para qualquer conquista. Você já notou como a serenidade costuma ser confundida com fraqueza? Em um mundo onde a agitação virou sinônimo de produtividade, quem se mantém calmo pode parecer lento, indiferente ou até passivo, mas essa é uma leitura superficial. A verdadeira serenidade não vem da apatia, mas do domínio de si. Ela exige coragem para desacelerar quando todos correm, para observar quando todos reagem, para escolher a calma quando tudo ao redor convida ao conflito. Os estoicos não eram homens que se retiravam do mundo. Eram imperadores, escravos, filósofos ativos, mas sabiam que a força mais rara é aquela que permanece estável mesmo quando tudo balança. Essa estabilidade é construída nas pequenas escolhas diárias. Quando você escolhe respirar fundo, em vez de responder no impulso. Quando você decide esperar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Quando silencia a pressa para ouvir melhor o que seu corpo, sua intuição ou a própria realidade estão tentando dizer. É nesse espaço de lucidez que mora a verdadeira ação. A ação que não vem da ansiedade de resolver, mas da clareza sobre o que realmente precisa ser feito. E como ensinam os estoicos, é essa clareza que define uma vida virtuosa. A serenidade, quando cultivada, se espalha. Você começa a perceber seus efeitos não só em você, mas também nas pessoas à sua volta. Um ambiente agitado muda quando há alguém calmo. Uma conversa tensa se transforma quando uma das partes decide não reagir com agressividade. A paz interior tem esse poder de contagiar, de desarmar, de acalmar até o que parecia perdido. E isso acontece porque você se torna um ponto de referência. Em vez de ser arrastado pelas emoções coletivas, você se torna um centro de equilíbrio, um exemplo silencioso de que é possível viver diferente. Esse viver diferente também muda sua relação com o tempo. Quando você está agitado, tudo parece urgente. Cada minuto é uma corrida. Mas quando há paz, o tempo se dilata. Você percebe que nem tudo precisa ser resolvido hoje, que algumas coisas melhoram sozinhas quando não são forçadas, que o que é seu está em movimento, mesmo quando você não vê. Os estoicos chamavam isso de sabedoria prática. Não é resignação, mas sim a habilidade de reconhecer o tempo certo das coisas. Saber esperar com paciência é uma forma de inteligência que poucos dominam. E nesse esperar, o mais importante é como você se posiciona internamente. Esperar não é cruzar os braços, é alinhar sua energia com aquilo que você deseja. É preparar o terreno, é fortalecer sua mente, cuidar da sua saúde, organizar sua vida, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Sêneca dizia que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, e preparar-se é justamente isso, manter-se sereno e firme, enquanto o tempo faz o seu trabalho. A paciência não é um intervalo vazio, mas um campo fértil onde a colheita futura está sendo construída. Com o tempo você entende que aquilo que você deseja também está te desejando, que seus sonhos não são aleatórios, eles carregam pistas do seu propósito. E quando você se tranquiliza, quando confia, quando para de tentar provar algo para o mundo, tudo se alinha, porque você deixa de estar em guerra com o tempo, com os outros e consigo mesmo, e passa a viver com mais presença, mais confiança,
mais leveza. É nesse ponto que a serenidade deixa de ser apenas uma prática e se transforma em um modo de ser, um estado em que a manifestação acontece com naturalidade, não porque você exigiu, mas porque você permitiu. A verdadeira manifestação não é o resultado de um esforço desesperado, mas da harmonia entre intenção clara e energia tranquila. O universo, ou o curso natural das coisas, como diriam os estoicos, não responde ao grito, mas à vibração constante daquilo que é cultivado em silêncio. Não se trata de negar o desejo, mas de libertar-se da ansiedade que o contamina. Quando você confia plenamente, seu desejo deixa de ser um pedido aflito e se transforma numa declaração serena. Eu estou pronto. E estar pronto significa estar em paz com o agora, sem condicionar sua tranquilidade ao que ainda está por vir. Essa postura não é comum. A maioria das pessoas vive em função do que ainda falta. Quando eu conseguir tal coisa, então serei feliz. Esse raciocínio cria um ciclo de insatisfação sem fim. O estoicismo quebra esse padrão ao propor que a paz não está no futuro, mas na maneira como você lida com o presente. Marco Aurélio escrevia que a felicidade depende mais da disposição da mente do que das circunstâncias externas. Se você está constantemente adiando a calma para quando algo acontecer, está se distanciando da única coisa que pode gerar esse estado, a escolha de estar presente. Sereno não é quem tem uma vida sem problemas, mas quem aprendeu a não amplificá-los com pensamentos inúteis. A mente ansiosa fabrica histórias, cria catástrofes, projeta medos. Já a mente calma observa. Ela não nega a realidade, mas também não entra em pânico diante dela. Age com precisão, responde com firmeza e sabe recuar quando necessário. Essa clareza só surge quando você abandona a ilusão de que controlar tudo é possível. Os estoicos chamavam isso de apatheia, não no sentido de apatia moderna, mas de liberdade em relação às perturbações da alma. É nesse espaço de liberdade que a manifestação acontece. Você age sim, faz o que está ao seu alcance, mas sem carregar o peso da urgência. Você planta sem arrancar as raízes para ver se já brotaram. Você fala com convicção, mas sem tentar convencer a todo custo. Você caminha com firmeza, mas sem correr por medo de ficar para trás. Isso não é indiferença, é equilíbrio. E o equilíbrio, na prática, é mais poderoso do que qualquer pressa, porque a pressa tropeça. O equilíbrio avança com consistência. Ao olhar para trás, você perceberá que os momentos mais marcantes da sua vida não aconteceram quando você estava em frenesi. Eles chegaram em silêncio, quando você estava centrado, receptivo, em sintonia com algo maior. Talvez tenha sido uma oportunidade inesperada, um encontro improvável, uma ideia que surgiu no exato momento em que você parou de procurar. Isso é o que muitos chamam de sorte, mas que os estoicos chamariam de consequência natural de uma mente ordenada. Não é coincidência, é o reflexo da sua disposição interior. Portanto, se você sente que as coisas estão demorando, que os resultados não chegam, pergunte-se: o que eu posso ajustar dentro de mim para me alinhar com o que desejo? Essa pergunta é mais poderosa do que qualquer cobrança externa, porque no fim, a manifestação não começa fora, começa no silêncio da sua alma. Quando você deixa de agir pelo medo e começa a agir pela confiança, a vida responde, e responde de forma surpreendente, precisa e no tempo exato. Assim, a serenidade deixa de ser apenas uma estratégia para suportar a espera e se torna o solo fértil onde tudo floresce. A serenidade é a fundação de uma mente livre, e liberdade no estoicismo não significa fazer tudo o que quiser, mas não ser escravo das emoções, nem refém das circunstâncias. Uma pessoa serena é aquela que, mesmo diante da incerteza, mantém o olhar firme e o coração em paz. Não porque saiba o que vai acontecer, mas porque está segura de quem ela é. Esse tipo de confiança não se aprende da noite para o dia. Ela é construída através da repetição de pequenos gestos de autocontrole. É quando você escolhe a pausa em vez da pressa, o silêncio em vez da reação, a reflexão em vez do medo. Esse autocontrole não é repressão emocional, como muitos pensam. É maturidade emocional. É reconhecer o que se sente, mas não permitir que esse sentimento dite o seu comportamento.
Sêneca dizia que o sábio também sente dor, mas não se deixa dominar por ela. Da mesma forma, todos sentem ansiedade em algum momento. O que muda é como se lida com ela. Ao cultivar a serenidade, você aprende a atravessar tempestades com o mesmo equilíbrio com que caminha em dias calmos. Isso não te torna imune às dificuldades, mas sim muito mais preparado para enfrentá-las com dignidade. É interessante observar como essa serenidade muda também a forma como nos relacionamos com nossos desejos. Em vez de implorar para que as coisas aconteçam, passamos a criar o espaço necessário para que elas aconteçam. Como alguém que organiza a casa antes de receber uma visita importante, você começa a cuidar do seu interior, alinhando sua energia com aquilo que deseja manifestar. A ansiedade fecha portas, porque comunica ao mundo que você duvida. A serenidade, ao contrário, abre caminhos, porque transmite a certeza de que o que é seu virá, mesmo que ainda não tenha chegado. Nesse sentido, os estoicos jamais incentivaram a passividade. A serenidade que pregavam era ativa, estratégica, disciplinada. Marco Aurélio não abandonava suas obrigações como imperador, mas as cumpria com presença sem se deixar consumir pela pressa. Epicteto não se revoltava por ser um escravo. Ele cultivava uma liberdade interior que nenhum senhor poderia tomar. Sêneca, mesmo cercado pelas intrigas de Roma, escrevia com clareza sobre a paz que nasce da coerência entre pensamento e ação. Em comum, todos reconheciam que a verdadeira manifestação é consequência de uma mente ordenada. Por isso, o primeiro passo para transformar sua realidade é transformar sua postura diante dela. Enquanto você estiver lutando contra tudo o tempo todo, perderá energia preciosa. Mas quando aceita que nem tudo está sob seu controle, você redireciona essa energia para onde ela realmente pode fazer diferença. Suas atitudes, sua mentalidade, sua forma de reagir. Esse redirecionamento é libertador. Deixa de ser uma tentativa de controlar o mundo e se torna um movimento de equilíbrio interior. E como consequência natural, o mundo começa a responder de forma mais harmônica. No fim das contas, você perceberá que a vida não exige de você que resolva tudo agora. Ela pede que você esteja presente, atento e firme, que você cultive a paz como quem rega uma planta, com paciência, constância e leveza, que você haja com intenção, mas sem desespero, e que permita que o tempo cumpra seu papel, enquanto você cumpre o seu, porque a manifestação verdadeira acontece quando há espaço, silêncio e confiança. E esse espaço só existe dentro de uma mente que já entendeu. O que é seu nunca deixará de te encontrar, desde que você esteja pronto para receber. Quando você compreende de forma profunda que aquilo que é seu já está a caminho, algo dentro de você se transforma. Não há mais urgência, nem aquela agitação constante de quem sente que precisa correr atrás o tempo todo. A serenidade, então, deixa de ser uma escolha esporádica e se torna um novo estado de ser. Você começa a andar mais leve, falar com mais consciência, tomar decisões com mais calma, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sabe que o mais importante já está em movimento, e esse movimento é silencioso, mas constante. O estoicismo ensina que devemos focar naquilo que depende de nós. E é isso que torna a serenidade tão poderosa. Ela é inteiramente sua responsabilidade. Ninguém pode te dar calma. Ninguém pode entregar paz interior como se fosse um presente. Você precisa cultivá-la, regá-la, protegê-la. Isso exige vigilância. Significa observar seus pensamentos, reconhecer quando está se deixando levar pela ansiedade e então, deliberadamente, escolher uma resposta diferente. Cada vez que você faz isso, fortalece um novo padrão. Um padrão mais estável, mais consciente, mais alinhado com sua essência. À medida que essa prática se torna parte de quem você é, os efeitos começam a se expandir. Você percebe que sua presença muda o clima de uma conversa, que suas decisões, tomadas com clareza, produzem menos retrabalho, que sua mente, antes barulhenta e desorganizada, agora é capaz de perceber nuances, padrões, respostas que antes passavam despercebidas. Isso não é ilusão. É a consequência natural de uma mente que deixou de reagir automaticamente e passou a observar antes de agir. E como diria Epicteto, observar é o primeiro passo para conquistar a liberdade interior. Essa liberdade
também afeta a maneira como você encara os desafios. O que antes era visto como um obstáculo insuperável passa a ser apenas mais um trecho do caminho. Você não nega a dificuldade, mas também não a dramatiza. Entende que tudo passa, o bom e o ruim, que a euforia e a dor são passageiros e que é possível atravessá-los com dignidade. O que define sua vida não são os eventos em si, mas a forma como você se posiciona diante deles. E esse posicionamento, quando parte da serenidade, carrega um poder que não precisa de alarde. É por isso que muitos que buscam manifestação acabam se frustrando. Estão tentando forçar algo que só pode florescer com espaço e calma. Querem controlar o tempo, as pessoas, os resultados, e se esquecem de controlar o próprio estado interno. Mas o universo, ou a natureza, como preferiam os estoicos, não responde à pressão. Ele responde à coerência. Se suas ações dizem uma coisa, mas sua energia diz outra, o fluxo se rompe. Mas se sua mente, seu corpo e sua intenção caminham juntos, as portas se abrem. E se abrem não porque você exigiu, mas porque você se alinhou. Nesse ponto, a serenidade não é mais uma prática separada da vida. Ela se funde à sua identidade. Ela está nas suas palavras, nos seus gestos, no seu silêncio. Você se torna alguém que não precisa de certezas externas para continuar caminhando, porque confia no processo. Confia que aquilo que for verdadeiro encontrará o caminho. E mesmo que leve tempo, sabe que esse tempo não é vazio. É preparo. Tudo o que você deseja começa a se manifestar quando você deixa de correr atrás e passa a se tornar aquilo que deseja atrair. E esse tornar-se é um processo sereno, não ansioso. Há uma força silenciosa em alguém que está em paz consigo mesmo. Não é o tipo de força que impressiona à primeira vista, nem aquela que faz alarde, mas é a força que sustenta, que inspira e que permanece mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Essa força nasce da serenidade. E a serenidade, como compreendiam os estoicos, é o resultado direto de uma mente treinada a aceitar o que não pode ser mudado e a agir com clareza sobre aquilo que pode. É um tipo de firmeza que se constrói com escolhas diárias, pequenas vitórias internas que, somadas, formam um caráter inabalável. Esse tipo de postura naturalmente transforma sua relação com o tempo. O que antes parecia urgente, agora é percebido com perspectiva. Você passa a distinguir o que realmente importa do que só ocupa espaço mental. Ao desacelerar por dentro, você cria um ritmo próprio, e nesse ritmo, seus desejos encontram lugar para crescer, amadurecer e se manifestar. Já não se trata mais de correr atrás de resultados, mas de se tornar alguém compatível com eles. E para isso, é necessário fazer as pazes com o presente, porque só no presente é possível plantar com atenção o que será colhido depois. É curioso como, ao viver em serenidade, você se torna mais produtivo, e não menos como muitos pensam. Isso porque sua energia não está mais sendo drenada por preocupações e pressões desnecessárias. Ela está direcionada, focada, alinhada. Suas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser conscientes. Seus passos se tornam firmes, porque não há mais a ansiedade de se provar a todo instante. E com isso, os resultados aparecem, não como explosões imediatas, mas como frutos que amadurecem no tempo certo. O estoico sabe que tudo o que vale a pena leva tempo, e por isso aprende a cultivar antes de exigir. A serenidade também muda a forma como você se relaciona com os outros. Pessoas calmas costumam ser mais escutadas. Elas falam com peso, não porque levantam a voz, mas porque suas palavras carregam equilíbrio. Elas não reagem com agressividade, mas com firmeza. Não buscam vencer argumentos, mas compreender. Isso desarma conflitos, suaviza ambientes, constrói respeito. Em tempos de tanta reatividade, ser alguém sereno é um diferencial raro e profundamente valioso. Você se torna um porto seguro, não apenas para si mesmo, mas para quem convive contigo. E essa estabilidade atrai confiança, admiração e oportunidades. Essa maneira de viver não se constrói da noite para o dia, mas também não exige perfeição. Exige constância, repetição, escolhas conscientes.
Significa acordar todos os dias com a intenção de não se deixar dominar pelos ventos externos. Significa respirar fundo quando o impulso quer gritar. Significa lembrar que você é maior que seus pensamentos momentâneos. E, mais importante, significa confiar que a paz que você cultiva agora está moldando o caminho por onde seus sonhos chegarão até você. Não há nada mais poderoso do que alguém que escolheu ser estável num mundo em constante turbulência. Por isso, ao invés de insistir em controlar os resultados, foque em controlar sua presença, em refinar seu modo de pensar, de agir, de sentir. Isso não te afasta do mundo, te posiciona melhor dentro dele, te dá estrutura para resistir aos momentos difíceis e sabedoria para aproveitar os momentos bons. A manifestação não é um prêmio para quem grita mais alto, mas uma resposta natural para quem aprendeu a escutar. E escutar exige silêncio, exige pausa, exige serenidade. Quanto mais você se alinha com essa energia, mais percebe que a vida não precisa ser empurrada. Ela só precisa ser compreendida. Uma mente em paz é capaz de enxergar o que a mente agitada jamais perceberá. Quando os pensamentos se acalmam, o mundo revela nuances, respostas e caminhos antes encobertos pela ansiedade. Não é que a vida tenha mudado de forma repentina, foi você que mudou sua lente. E essa mudança não acontece por acaso. Ela é consequência de um exercício contínuo de presença e observação. Os estoicos sempre defenderam esse treino da atenção, porque sabiam que o maior ruído não está do lado de fora, mas dentro de nós. Silenciar esse ruído é como abrir janelas numa sala escura. Tudo começa a fazer sentido. À medida que esse silêncio interno se fortalece, você começa a atrair experiências mais coerentes com o que deseja. Isso não é misticismo, é lógica. Sua forma de agir muda, sua energia muda, sua comunicação se refina. As pessoas percebem, o ambiente responde, as oportunidades começam a surgir. Mas tudo isso exige um tipo de coragem diferente. A coragem de desacelerar, a coragem de não ceder ao ritmo insano que muitos seguem. A coragem de ouvir mais do que falar, de pausar em vez de reagir, de esperar o tempo certo mesmo quando tudo ao redor parece apressado. A serenidade também nos protege da comparação constante. Quando estamos desconectados de nós mesmos, olhamos para fora em busca de direção e, inevitavelmente, caímos na armadilha de medir nossa vida pelos parâmetros alheios. Mas a paz interior nos devolve o centro, permite que caminhemos no nosso tempo, de acordo com nossos valores, sem a necessidade de validação externa. Marco Aurélio escrevia que a opinião dos outros importa pouco quando você está em harmonia consigo mesmo, porque só você conhece a totalidade do seu caminho, suas batalhas silenciosas, seus passos invisíveis. E isso basta. Nesse ponto, a serenidade se torna mais do que uma prática. Ela vira proteção, uma barreira contra a pressa, contra a cobrança, contra a necessidade constante de justificar cada escolha. Você começa a viver com mais integridade, não porque tenha todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar no processo. E confiar no processo é aceitar que há um tempo para tudo, até para o silêncio, até para a espera, até para os dias em que nada parece acontecer. O estoicismo ensina que até mesmo esses dias vazios são parte do caminho, são pausas férteis, são respiros necessários antes do próximo passo. A grande transformação acontece quando você para de buscar provas externas de que está no caminho certo e começa a sentir por dentro essa confirmação. Ela vem em forma de calma, de leveza, de um senso de coerência que não depende de aplauso. E é aí que as manifestações ganham força, porque tudo aquilo que é sólido, constante e silencioso carrega uma frequência difícil de ignorar. Você não precisa mais convencer ninguém, nem provar nada. Sua própria vibração começa a trazer até você o que antes parecia distante, e isso acontece porque você se tornou congruente com aquilo que deseja. Por isso, cultivar serenidade não é um luxo para momentos tranquilos, mas uma estratégia de vida. É o alicerce que sustenta suas escolhas, a base que protege sua saúde mental, o solo fértil onde a intuição floresce. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de ser dominado por eles e passa a se mover com clareza, com firmeza,
com um tipo de confiança que não depende de garantias. A serenidade é a linguagem dos que entenderam que, às vezes, o melhor a fazer não é acelerar, é permanecer em paz enquanto tudo se alinha. A tranquilidade verdadeira não depende da ausência de problemas, mas da presença de um propósito. Quando você sabe por que está caminhando, o peso da jornada se torna mais leve, e mesmo as pausas inesperadas, os desvios e os silêncios ganham significado. Os estoicos nos lembram que é possível viver com leveza mesmo em meio às pressões do cotidiano, desde que você esteja conectado com um eixo interno que não oscila a cada desafio. Esse eixo é construído pela disciplina de pensar antes de reagir, de observar antes de julgar, de aceitar antes de tentar mudar tudo. A serenidade não é a negação das emoções, mas a capacidade de atravessá-las sem se afogar. Você sente raiva, sim, mas escolhe o que fazer com ela. Você sente tristeza, mas não se entrega ao desespero. Você sente medo, mas não paralisa. Essa força silenciosa, construída pela prática diária da atenção plena e do autodomínio, é o que diferencia quem vive à mercê das circunstâncias de quem consegue se manter centrado mesmo quando tudo muda. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Essa sabedoria se manifesta nas escolhas simples, quando você opta por não discutir desnecessariamente, quando decide não responder a uma provocação, quando diz não a algo que fere seus valores, mesmo que isso desagrade alguém. Esses momentos, embora pequenos, revelam grandeza, porque demonstram que você não está agindo para agradar, nem para se proteger do julgamento dos outros, mas sim em coerência com quem você escolheu ser. A serenidade, então, deixa de ser um ideal e se transforma em prática concreta, em conduta, em um modo de viver. E é vivendo dessa maneira que a vida começa a se alinhar. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você se torna mais forte, mais lúcido, mais atento. As oportunidades certas deixam de parecer coincidência e passam a ser consequência, porque sua mente está limpa, sua energia está clara, sua postura está firme. Isso atrai pessoas que vibram na mesma frequência, abre portas que antes estavam invisíveis e coloca você em sintonia com situações que ressoam com sua verdade. Manifestar nesse cenário é deixar de implorar e começar a irradiar. A maior parte da ansiedade vem da tentativa de controlar o que está fora, mas o verdadeiro poder está em dominar o que está dentro, e isso é o que o estoicismo ensina com tanta profundidade. Não se trata de se tornar frio ou indiferente, mas de ser seletivo com o que se permite afetar. É um tipo de blindagem que não endurece, mas protege. Um escudo que não te separa do mundo, mas impede que o mundo te retire do seu centro. Você continua sentindo tudo, mas escolhe não se desequilibrar por qualquer coisa. A vida não exige de você perfeição, mas consciência. E quanto mais você cultiva a serenidade como estilo de vida, mais percebe que tudo aquilo que parecia distante, difícil ou caótico começa a fazer sentido. Porque, no fundo, o que muda não é o mundo, é o seu olhar sobre ele. E quando o olhar muda, o caminho muda. Quando o caminho muda, a realidade responde. Essa é a verdadeira manifestação, uma realidade externa que reflete a paz conquistada internamente. E essa paz, uma vez instalada, torna-se sua maior força, sua maior proteção e seu guia mais confiável. A serenidade não apenas facilita o caminho, ela transforma o próprio trajeto. Quando você cultiva a paz dentro de si, não é apenas a maneira como você reage que muda, mas o próprio tipo de experiência que você atrai. A realidade começa a refletir a sua disposição interior. Um coração agitado vê obstáculos em todo lugar. Uma mente calma enxerga possibilidades onde antes só havia confusão. A prática estoica é justamente essa: ajustar a percepção para que ela se torne aliada e não inimiga, porque os eventos são neutros. O que muda tudo é a lente com que você os interpreta. E o estoico sabe disso. Sabe que o problema nem sempre é o fato em si, mas a história que você cria em torno dele. A ansiedade se alimenta de projeções, de futuros imaginados, de conclusões precipitadas, de medos que talvez nunca se concretizem. Mas quando você respira, observa e escolhe confiar, essa cadeia de tensão se rompe.
Você volta ao agora, ao ponto de poder real, onde decisões são possíveis e a paz é acessível. Como dizia Sêneca, sofreremos mais na imaginação do que na realidade. Por isso, a mente calma é também uma mente precisa. Essa precisão é o que te dá vantagem em um mundo reativo. Enquanto muitos gastam energia tentando controlar o que foge das mãos, o estoico foca no essencial: sua atitude, sua disciplina, seu autocontrole. A serenidade é o pano de fundo onde essas virtudes florescem. Sem ela, até mesmo as melhores intenções se perdem em impulsos mal calculados. Mas com ela tudo ganha direção. Você passa a fazer menos, mas com mais impacto. Fala menos, mas com mais profundidade. Age menos por impulso e mais por convicção. E esse tipo de presença é transformadora, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. O curioso é que a serenidade não elimina o esforço, ela o qualifica. Ainda há trabalho a ser feito, metas a serem atingidas, desafios a serem enfrentados. Mas agora tudo isso é conduzido com menos fricção interna. Você não está mais tentando provar seu valor com cada tarefa. Está simplesmente expressando quem é, de forma coerente e tranquila. Isso tira o peso de cada ação. Faz com que você se mova por inspiração e não por obrigação. E quanto mais age assim, mais a vida colabora. Porque tudo que é feito com clareza tende a prosperar. Essa clareza também revela os excessos. Ao viver em paz, você percebe que muitas das suas preocupações eram desnecessárias, que muitos dos seus compromissos eram frutos de expectativas externas, que muitas angústias vinham da tentativa de agradar a todos. A serenidade te devolve a verdade simples. Você não precisa carregar o mundo. Só precisa ser inteiro em cada passo que dá. E isso por si só já tem um efeito gigantesco, porque a coerência interior tem o poder de alinhar até as circunstâncias externas mais complexas. A vida responde a quem vive com verdade. Por fim, a serenidade se torna não apenas uma base emocional, mas uma filosofia de vida. Um princípio que guia escolhas, que orienta relações, que sustenta sua jornada. Você entende que a manifestação não acontece por insistência, mas por alinhamento. Que os sonhos não se realizam pelo esforço cego, mas pela harmonia entre intenção e confiança. E essa harmonia só é possível quando você aprende a se mover com calma, não por lentidão, mas por sabedoria. Porque, como ensinava Marco Aurélio, as coisas não acontecem para você, elas acontecem por você. E para aproveitar isso, é preciso estar presente. A serenidade nos ensina que não é necessário viver em constante estado de alerta para que a vida aconteça. Quando você para de vigiar cada passo do universo, como se tudo dependesse exclusivamente da sua interferência, surge um espaço para o inesperado agir. E esse agir não é desorganizado. Ele segue uma lógica silenciosa que o olhar ansioso não consegue captar. O estoico entende que o universo tem uma ordem própria. Ele não tenta controlar cada elemento, mas age com retidão dentro da sua esfera de poder. O restante, ele entrega, não por negligência, mas por confiança. Essa confiança não é uma fé cega, mas uma compreensão profunda da dinâmica da vida. Você planta o que está ao seu alcance e aceita que o crescimento da semente obedece a leis que não podem ser forçadas. Pode regar, pode cuidar, mas não pode apressar o florescimento. Assim também é com seus projetos, suas relações, seus processos internos. A serenidade permite que você permaneça firme enquanto tudo amadurece. E essa firmeza não é imobilidade, é presença. Uma presença tão constante que se torna solo fértil para que tudo o que for seu cresça no tempo certo. A mente ansiosa quer resultados. A mente serena quer coerência. Enquanto uma vive à procura de evidências, a outra vive baseada em intenção. E é curioso perceber como essa mudança de foco altera toda a experiência de vida. Quando você está alinhado com a intenção correta, não sente necessidade de controlar os frutos. Sabe que eles virão. E mesmo que o formato final seja diferente do que você imaginava, haverá paz, porque você esteve inteiro no processo. Como dizia Epicteto, você é apenas um ator no palco da vida. Cabe a você desempenhar bem o papel, não escrever o roteiro.
Essa liberdade é o que liberta do sofrimento desnecessário. A serenidade tira o peso de cada escolha, de cada dia, de cada desafio, porque não se trata mais de vencer, mas de caminhar com dignidade. Você entende que nem tudo será compreendido pelos outros, e tudo bem, que nem toda decisão trará aplauso, e ainda assim vale a pena, porque o critério deixa de ser o olhar externo e passa a ser a sua coerência interna. Isso te torna mais leve, não porque você se isola, mas porque para de carregar o que não é seu. E com isso, a manifestação se torna fluida. Você não precisa mais implorar para ser visto, reconhecido, aceito. Sua vibração, sua energia, seu posicionamento silencioso começam a fazer esse trabalho por você. É o que muitos chamam de atrair, mas que no fundo é apenas o reflexo de alguém que já não vive em contradição, que pensa, sente e age na mesma direção. Esse alinhamento interno comunica ao mundo que você está pronto. E quando você está pronto, as coisas acontecem. Não por milagre, mas por consequência natural de um estado de presença consistente. Por isso, não subestime o poder de viver em serenidade. Em um mundo que valoriza o barulho, o excesso e a pressa, ser alguém calmo é um ato de resistência. É uma escolha consciente de viver com propósito, com sobriedade, com clareza. E essa escolha te coloca em sintonia com forças que não podem ser vistas, mas que são sentidas. A serenidade não é um fim, é o caminho. Um caminho que, quanto mais trilhado, mais revela sua profundidade. E é nele que os frutos da sua existência começarão a surgir, com leveza, com verdade, com o peso exato do que é essencial. A serenidade verdadeira nasce quando você deixa de tentar controlar a maré e aprende a ajustar suas velas. Essa metáfora, tão simples quanto profunda, expressa perfeitamente o espírito do estoicismo. A vida não deixa de ter ventos contrários, mas quando você está sereno, sabe navegar mesmo em mar aberto. Enquanto muitos gastam energia tentando mudar o vento, o sereno aprende a se adaptar. Essa é a inteligência do sábio. Ele não se opõe à natureza das coisas, mas atua com sabedoria dentro do que é possível. E quando essa postura se torna hábito, a vida deixa de ser uma batalha e passa a ser um movimento harmônico. Esse movimento harmônico é o que torna possível a manifestação. Não no sentido místico e impulsivo de pensar positivo e esperar resultados, mas como consequência natural de viver em coerência com os próprios princípios. Quando você se coloca no fluxo daquilo que acredita, pensa e sente, sua vida começa a responder. Não por mágica, mas porque há alinhamento. A pressa fragmenta, a ansiedade dispersa, a calma une, e tudo o que está unido por dentro se organiza por fora. Esse é o segredo silencioso que os estoicos praticavam em suas rotinas: governar a si mesmo antes de tentar influenciar o mundo. A partir dessa coerência, suas ações deixam de ser movidas por medo. O medo do tempo, do julgamento, da escassez, da rejeição, tudo isso se dissolve quando a serenidade se instala. Não porque o mundo se tornou mais gentil, mas porque você se tornou mais estável. A solidez interior é o que permite que a instabilidade externa não te derrube. Isso não é frieza, é maturidade. É o que permite que você ouça críticas sem se desestruturar, enfrente demoras sem se desesperar e tome decisões difíceis com a calma de quem sabe o que está fazendo. E é justamente essa postura que transforma a maneira como os outros te percebem. Quem vive com serenidade transmite confiança sem precisar falar. Há um tipo de presença que fala por si só. Ela não impõe, ela não exige, ela simplesmente ocupa o espaço com verdade. Essa verdade vem do silêncio interior e não da aparência. E o mundo sente isso. As conexões se tornam mais autênticas. As oportunidades aparecem sem que você precise se exibir. A vida começa a girar ao seu redor com mais suavidade, porque você se tornou o tipo de pessoa que está pronta para receber, sem implorar, sem exigir, sem forçar. Essa prontidão não nasce de técnicas, ela nasce de valores. O estoicismo, com sua simplicidade firme, ensina que a verdadeira preparação está em como você se posiciona diante da vida, não enquanto você grita para ser visto.
O sábio age em silêncio, cultiva o essencial, aceita o ritmo das coisas e por isso mesmo prospera. Não com pressa, mas com profundidade. E quando essa profundidade se instala, você percebe que há um tempo perfeito para tudo, inclusive para aquilo que parece estar atrasado. A serenidade te faz entender que o tempo não está contra você, ele está te moldando. Por isso continue cultivando a paz, mesmo quando parecer que nada está mudando. Muitas vezes, as maiores transformações são invisíveis, são silenciosas, são internas, e justamente por isso elas são duradouras. Você não precisa de provas diárias de que algo está vindo. Precisa apenas manter-se alinhado com aquilo que acredita, porque tudo o que é verdadeiro chega, e tudo o que chega no tempo certo permanece. A serenidade é o solo onde tudo se manifesta com raízes firmes, não como um espetáculo, mas como um florescimento inevitável de quem vive com presença e propósito. A serenidade que você cultiva hoje é o fundamento invisível de tudo que florescerá amanhã. Ela é como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, mas é ali que está a verdadeira sustentação. Em um mundo movido por pressa e superficialidade, escolher a calma é um ato de força. E não qualquer força, mas a força silenciosa, discreta, quase imperceptível, que resiste ao tempo e sustenta tudo o que importa. Os estoicos compreendiam que o que é grandioso raramente grita. A firmeza do caráter, a constância das ações, a coerência entre o pensar e o agir. Tudo isso se constrói longe do olhar alheio. Nesse sentido, a manifestação deixa de ser algo que você tenta forçar com mentalizações ou repetições apressadas. Ela passa a ser um reflexo direto da sua estrutura interna. Não é sobre correr atrás das coisas, é sobre tornar-se alguém capaz de acolhê-las. Muitas vezes, o que nos afasta do que queremos não é a distância física ou material, mas a ausência de preparo emocional. O universo, ou a natureza das coisas, como preferia Marco Aurélio, entrega tudo no tempo certo. O problema é que quase nunca estamos prontos para receber. E é isso que a serenidade resolve. Ela te prepara em silêncio. Enquanto você se acalma, suas ações ganham peso. Suas decisões passam a vir de um lugar de clareza, não de urgência. Suas palavras se tornam mais precisas, seus movimentos mais intencionais. E com isso, o impacto da sua presença aumenta. Você já não precisa de excessos, já não precisa provar nada, já não se preocupa em ser compreendido por todos, porque entende que a coerência é suficiente, que a paz que você emana fala antes mesmo da sua boca se abrir. Essa é a energia de quem vive com presença. Uma presença que transforma, que acalma ambientes, que inspira sem esforço. O interessante é que essa transformação não precisa de cenário ideal. Você pode estar em meio a desafios, a mudanças, a ciclos incertos, e ainda assim manter sua serenidade. Porque ela não depende do mundo. Ela depende da escolha de estar inteiro em cada momento, de não se deixar arrastar por pensamentos desordenados, de não viver refém de prazos e cobranças. Quando a serenidade se torna uma prática constante, você passa a perceber as pausas como parte do ritmo e não como falhas. Você para de tentar acelerar o que já está em andamento e começa a confiar na maturação natural das coisas. Essa maturação também te ensina algo essencial. O que é verdadeiro nunca precisa ser forçado. Se um relacionamento precisa de constante prova para existir, ele não está enraizado. Se um projeto exige desespero para dar certo, talvez ainda não esteja pronto. Se um caminho provoca mais tensão do que crescimento, talvez não seja o seu. A serenidade te dá esse discernimento. Ela afasta o que é ruído e destaca o que é essencial. Você começa a caminhar com mais leveza, não porque desistiu de tudo, mas porque aprendeu a carregar só o que realmente importa. Com o tempo, esse estado se torna natural. Você não precisa mais se lembrar a todo instante de se manter calmo. A calma passa a ser seu estado padrão, e a partir disso, sua vida muda. Não em explosões de eventos grandiosos, mas em sutilezas poderosas, em encontros inesperados, em soluções que surgem sem esforço, em respostas que aparecem justamente quando você deixa de pressionar. Porque a serenidade é isso, o sinal de que você já está pronto. E o universo, ou o tempo, ou a vida, sempre entrega aquilo que encontra alguém disposto a receber com gratidão, maturidade e equilíbrio.
Ser sereno não é estar alheio à realidade, mas profundamente conectado a ela. Quem vive em paz consigo mesmo desenvolve um tipo de visão que ultrapassa a lógica comum. Enxerga o que está além da pressa, percebe a beleza no simples, respeita os processos e, acima de tudo, age com sabedoria, mesmo quando tudo convida à impulsividade. Esse é o grande presente da serenidade. Ela não tira o peso da vida, mas fortalece os ombros de quem a carrega. Você já não é alguém que apenas reage. Agora, você escolhe com calma, com presença e com responsabilidade. Os estoicos sempre ensinaram que não devemos esperar por circunstâncias ideais para encontrar equilíbrio. Ao contrário, devemos ser o equilíbrio em meio às circunstâncias. Isso muda tudo. Em vez de depender do externo para se sentir bem, você se torna fonte de estabilidade. Em vez de esperar por paz, você passa a oferecê-la. Esse é o caminho da maturidade, quando você deixa de exigir do mundo o que ainda não construiu dentro de si. E nesse momento, a vida começa a responder de outra forma. Porque ela reconhece a firmeza de quem vive com verdade. A manifestação que você busca, seja em forma de respostas, de conquistas, de relações ou de oportunidades, não depende de esforço ansioso, mas de uma preparação serena. Quando você está em paz, o tempo se torna um aliado e não um inimigo. Você já não vê atrasos, mas lapidações. Já não vê obstáculos, mas ajustes. A serenidade transforma até a espera em algo útil. E é por isso que ela é tão valiosa, porque faz de cada momento, mesmo os mais silenciosos, uma parte necessária do caminho. Essa consciência traz liberdade. Você percebe que não precisa correr, nem implorar, nem se exaurir para conquistar algo. Basta manter a direção, cuidar do seu campo interior e agir com sabedoria. Essa é a postura do verdadeiro praticante da filosofia estoica. Alguém que não evita a ação, mas a realiza no tempo certo e com intenção limpa. Alguém que não se entrega ao medo, mas também não se ilude com promessas de controle absoluto. Alguém que aprende a confiar sem perder o foco, que caminha com fé, mas sem pressa. A serenidade, portanto, é o portal. Quando você atravessa essa porta, descobre um novo jeito de estar no mundo. As preocupações diminuem, as decisões se tornam mais conscientes e a vida, mesmo com seus altos e baixos, deixa de ser uma batalha constante e passa a ser uma travessia significativa. É nessa travessia que você se torna alguém diferente. Não por fugir das dificuldades, mas por ter aprendido a enfrentá-las com um tipo de força que só quem vive em paz consegue acessar. A serenidade não te isola da dor, mas te protege do desespero. Ela não anula a emoção, mas a organiza. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo dentro de você está pronto para viver dessa maneira. Pronto para escolher a tranquilidade sem culpas, a confiança sem dependência, o silêncio como resposta. Que você possa levar essa serenidade consigo para cada decisão, cada conversa, cada meta. E se desejar continuar explorando esse caminho de sabedoria, presença e equilíbrio, recomendo que mergulhe na playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões profundas, práticas atemporais e ensinamentos valiosos para continuar cultivando a paz onde ela mais importa, dentro de você.